Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Bom, hoje nós estamos aí batendo um papo, hoje ficamos com um convidado aí, o professor Vinícius, o professor Vimerson falando aqui junto com o professor Vinícius, do Papo Programador. Então a gente reservou esse momento, né, esse momento para a gente estar falando um pouquinho sobre o projeto, o que é o projeto, né? Muita gente tem dúvida, faz algumas perguntas, né? Então a gente reservou esse espaço aí para a gente estar dialogando, né, e conversando sobre isso, né? Seja bem-vindo, professor Vinícius. Muito obrigado, agradeço aí o convite. Beleza. Trocar uma ideia com o pessoal aí. Tamo junto. Então, e na verdade é o seguinte, é mais um bate-papo, né? Mais uma troca de ideia, tá? Bom, primeiro o projeto Fábio Programador, falar um pouquinho dele, coisa breve, né? Só para a gente entender do que se trata, né? Então, o próprio nome, ele já diz um pouco do significado e do sentido do projeto, né? Então, na verdade, ele é um projeto da escola High Tech Cursos, né? A gente tem aí uma experiência com sala de aula, né, de alguns anos dando aula no curso presencial, né, no formato físico, as pessoas aqui, a gente em sala, né? Então, nós pegamos essa experiência, hoje estamos levando ela para o Brasil todo, para que todas as pessoas possam ter acesso a essa mesma experiência, né? E o próprio nome do projeto já diz, Fábrica de Programador. É que a gente usou o programador para fazer uma referência melhor para o desenvolvedor, porque se falar só desenvolvedor, tem desenvolvedor de várias outras áreas, inclusive, né? Então a gente focou na palavra programador, que se encaixaria mais no nosso meio aqui, né? Que é o desenvolvedor, na verdade. Né? Então, porque a gente foca mais trabalhar o perfil, né? O perfil do profissional, que é o mais importante durante o nosso treinamento. É aquela ideia do desenvolvedor se formar como profissional. É lógico que a gente foca bastante também na parte de linguagem, a gente utiliza linguagens para isso, né? Mas seria incorreto dizer que o projeto é um curso de JavaScript, é um curso de Java, é um curso de Dart, é um curso... Né? Tanto é porque a gente já trocou de linguagens e tecnologias várias vezes, e cada ano a gente vem reformulando de acordo com as tendências de mercado, né, Vinícius? Então, o projeto visa, desde o início, formar a pessoa, o perfil profissional, porque é o mais relevante para o mercado. Então, normalmente, hoje, quando o mercado oferece uma oportunidade, né, como muitas empresas aqui locais e a nível nacional e até internacional, oferece de cara um desafio, né? Olha, toma aqui o desafio, né, faz aí programa de desafio, sobe no Git, tem um prazo tal, enfim, ele te dá um problema e você tem que ser capaz de resolver aquele problema. Os meios que você vai encontrar para desvendar aquele problema é por sua conta, né? Então, no nosso projeto, a gente trabalha todo essa ideia do aluno aprender a aprender, né? Aprender a encarar desafios, aprender a encarar problemas, e o treinamento todo ele é baseado em projetos reais, né? Ou seja, a gente coloca desafios aí desde o começo para que a pessoa aprenda a trabalhar, né? Projetos em equipe, né? Junto com outros desenvolvedores, compartilhando código no Git, enfim, é aquela coisa do modo ativo, né, Vinícius? O aluno ele entra no modo ativo, ou seja, ele passa a produzir, né? Ele passa a entrar em ação, não ficar apenas no modo passivo, né? Aquela coisa de assistindo aula, assistindo PowerPoint, assistindo slide. Isso não acontece no nosso projeto. É desde o começo, mão na massa, hands-on, né? E é isso aí, tentando gerar de fato a experiência, né? Ou seja, a experiência de desenvolvimento. Se quiser fazer algum comentário, Vinícius, sobre isso. Então, com relação, né, a essa parte da versatilidade, então na minha época tinha muito, quando eu comecei a desenvolver, né, tinha muita aquela coisa, eu sou Java ou eu sou C++, cada um vai para um lado, né, e a galera era muito apegada àquela linguagem, né, e meio que você se limitava àquele tipo de trabalho, né, se não fosse um trabalho naquela linguagem, você ou se recusava, né, por motivo dessa rixa que tinha entre as linguagens, ou você ficava de fora, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu quando a gente começou a trabalhar é que o desenvolvedor ele precisa ter uma mentalidade diferente, né? Ele precisa estar sempre, afinal de contas, a gente trabalha com tecnologia. Então, se a gente fica preso a alguma coisa, aquilo vai ficando obsoleto ao longo dos anos, né?
E mesmo que por muito tempo a gente aproveite aquilo, é sempre bom a gente estar com um pezinho ali no que está novo, né? Sempre estar ligado no que está vindo, tendências de mercado e tal, que é uma das coisas que a gente sempre procura aqui. E eu acho extremamente importante para um desenvolvedor completo, né? Aquela pessoa que procura ser um desenvolvedor completo, saber se virar em todas as posições, né? E é como uma pessoa que vai aprendendo outras línguas, né? Já aprendeu umas 4, 5 linguagens diferentes, a gente percebe que tem meio que um padrão, né? Então fica mais fácil a gente aprender novas linguagens a partir de um certo ponto. A gente vai entendendo como que as linguagens naturalmente funcionam, né? E aí a gente aprende mais rápido. E é esse ponto que a gente tenta trazer a galera desde o começo, né? Para já criar essa mentalidade. E o que você falou sobre aprender a aprender, né? Que a gente sempre fica falando, é extremamente importante, né? Mais relacionado à proatividade mesmo, fazer o aluno entender que ele não pode ficar dependendo de outras pessoas, sempre ele que tem que dar o primeiro passo. Eu quero fazer alguma coisa, vou procurar saber, vou ir atrás, né? E saber ser um desenvolvedor ativo, tanto na comunidade, né? Sempre também gerando conteúdo para a comunidade, para ajudar outras pessoas que também estão nesse ponto. Eu acho extremamente importante. Legal. E fazer com que ele tenha uma mentalidade ativa é o grande desafio, né? Porque como nós podemos fazer isso? Porque existem vários formatos, vários modelos, várias formas de se aprender, né? Hoje existem diversos cursos online, por exemplo, onde a pessoa pode ir lá, compra um pacote e assiste. São excelentes ferramentas, né? Tem muitos disponíveis no mercado, inclusive no Brasil, bons materiais. Hoje teve época que nós não tínhamos tantos materiais tão bons assim, né? Então, é uma forma de aprender, sentar, assistir um vídeo aula, aprender ali um curso, é uma forma. Só que esse formato, ele também tem as suas dificuldades, a pessoa está sozinha, às vezes depende de uma organização pessoal, né? Talvez ele funcione melhor para quem já é um pouco mais autodidata, para quem já está acostumado com essa ideia de continuar a aprender, né? Para quem está começando a primeira vez, às vezes não tem nenhum hábito de estudar direito ainda, está desenvolvendo esse hábito. Tá aprendendo, a gente ensina isso no curso, como que estuda, como que se organiza, como que gerencia o seu tempo, né, para que você possa fazer isso, como você reserva um espaço. Então, além dessa ferramenta dos cursos gravados que hoje nós temos disponível, existe uma ferramenta que é imprescindível, que é o tete-a-tete, que é o estar ali conectado junto a junto, que é a vantagem dos cursos presenciais. Você está na sala de aula, junto com o professor, a sua dúvida aflorou naquele momento, você quer falar sobre aquilo, você quer chamar o professor, vem cá, dá uma olhadinha aqui, o que está acontecendo nessa linha aqui, eu quero te mostrar. Então, esses também são valores que são insubstituíveis, né? Então, não dá para... Então, como juntar o melhor dos dois mundos, que é aquela coisa de ter aula gravada, né, para que você possa assistir quando você quiser, dentro do seu tempo, né, rever a aula, como que você tem esse benefício, e ao mesmo tempo também tem um benefício da sala de aula, né? Como que a gente gera isso? Então, o nosso treinamento, ele focou, né, ele foca em abraçar esses dois princípios, né? Então, por isso que no Fábrica Live, no projeto Fábrica Live, nós temos 100% do curso é live, né? É ao vivo, né? Mas live no sentido, a gente até deu um nome para isso, né? Que o nosso curso ele é presencial virtual, né? Porque ele é presencial porque você está lá com o professor, todas as aulas, você está junto com ele na hora que ele está gravando, ou seja, então não são aulas pré-preparadas, que nós preparamos antes, gravamos, editamos e te entregamos, o que também são excelentes ferramentas. Nós estamos falando do formato, o que é o Fábrica Live, né? Então o Fábrica Live, você está ao vivo, o professor está te ensinando em tempo real, você está na sala, você... compartilha a sua tela, você mostra o seu código, o professor resolve, sana a sua dúvida do grupo, outros alunos assistem o professor resolvendo o problema individualmente, até por isso que nosso curso não pode ter um monte de gente na sala, porque senão a gente seria humanamente incapaz de atender todo mundo. É um curso que ele é mais restrito, porque ele tem esse objetivo de ser restrito mesmo, é o foco dele, não é quantidade, não pode ser uma grande quantidade, tem que ser uma quantidade suficiente para que o professor atenda com qualidade, igual na sala presencial mesmo. Essas são as nossas limitações, porém tem os seus valores, né? Que o aluno consegue viver
de forma virtual a mesma experiência do presencial, né? Então, e ao mesmo tempo, após o treinamento, após aquela aula presencial, virtual, ele ainda fica com a gravação, para ele poder rever depois quantas vezes ele quiser, né? Então, o Fábrica Live, o que é diferente, né, dos outros formatos, é que ele junta o melhor dos dois mundos. Esse é o foco dele. Ele junta o melhor dos dois mundos e gera uma experiência incrível, tá? Para quem está presente na sala junto com a gente. E os frutos que nós temos colhidos, né, com nossas turmas têm sido fantásticos. Alunos com menos de 3 meses produzindo, gerando resultados. Por quê? Uma vez que nós colocamos projetos reais para trabalhar em equipe, nós já ensinamos o aluno a criar conta no Git, a compartilhar código, a se comunicar pelo Slack ou qualquer outra ferramenta, hoje é o Slack, amanhã pode ser qualquer outra, né? A organizar tarefas, gestão de tarefas pelo Trello, né? Ensina eles a se comunicarem durante a semana para falar sobre o escopo, trabalhar, enfim. Não é aquela coisa monótona, aquela coisa de assistir aula, de só ver conteúdo, de aprender só a linguagem. Na verdade, é uma experiência interativa, é uma vivência, né? A gente até brinca lá no site, colocamos lá, viva o dev, né? Por causa disso, você vai viver o dev, tá? Então, compartilhar o que é o Fábrica Live, explicar esse projeto, como ele funciona, pode ajudar os alunos a entenderem melhor do que nós estamos falando aqui, né? Então é isso. Então, quer fazer algum comentário, Vinícius? Em cima disso? Eu acho que a gente tem realmente essa diferença quando a gente está falando de sala de aula, né? Tem os alunos que são team online, tem os alunos que são team presencial, né? Tem aquela coisa de estar na sala e tal. Eu entendo também que estar na sala tem aquela diferença de ser uma coisa mais pessoal, né, mais intimista, né? Você chega o professor aqui, aí você vai lá na mesa e você tem aquele contato só você e o aluno, né? E aí o aluno não tem, as outras pessoas não estão envolvidas, então ele se sente mais tranquilo para conversar, né? Não fica tão receoso, porque acontece muito do pessoal no começo ficar achando que, não, será que tá bom, será que não tá bom, né? Aquela coisa natural de todo mundo que está começando. E quando a gente está no online, a gente não tem direto esse contato pessoal, mas ao mesmo tempo a gente está ali, né? Então, acontece que tem essas duas vertentes, né? E eu acho que a forma como a gente tá criando o Fábrica é uma forma que une o melhor dos dois mundos. Realmente, como você falou, porque, por exemplo, se você está tendo essa aula presencial e por algum motivo você não está no bom dia, sei lá, você não está rendendo muito aquele dia, passou aquela aula, você meio que perdeu a aula, né? Porque ela não é gravada, você não tem acesso àquilo ali. E no Fábrica Live, não. Além de você estar ali, poder diretamente pedir para o professor parar, para ele te ajudar. O professor, eu não entendi essa parte, que é uma parte extremamente importante entendendo alguma coisa, né? Às vezes eu estou vendo um vídeo, aí eu falo, putz, fiquei com dúvida nesse ponto, eu não tenho muito, né, o que fazer, senão esperar, continuar assistindo e depois tentar resolver, né, ou pausar sem ajuda nenhuma daquele contexto que eu estou trabalhando, eu procurar ajuda, né? Então, quando estou numa sala com o professor, você pode simplesmente falar, professor, não entendi, e aí o professor vai naturalmente, no contexto, ele já sabe do que vocês estão falando, do ponto que você tem dúvida, e fica muito mais fácil, e aquela coisa de, quando você deixa a sua dúvida para frente, muitas vezes você esquece sobre o que você ia perguntar, e acaba que dúvida, se acumulou 1, 2, 3, você já para de produzir, né? Então chega uma hora que você já está com umas dúvidas que são centrais e aí você não consegue progredir dali, né? Então é extremamente importante, eu falo porque nos meus casos de aprendizado, todos eles, sempre em momentos-chave, tem um professor ou outro que pôs a mão ali na onde eu estava com dúvida e fez a gente evoluir, né? Então eu acho extremamente importante de poder assistir depois, é muito boa, né? Você, não necessariamente de um dia ruim também, às vezes você simplesmente quer revisar ou quer,
né, não lembro de algum detalhe, você vai lá no vídeo e você sabe exatamente o jeito que o professor falou, o ponto que ele falou. É bastante interessante esse ponto aí. Então, tentando juntar, né? Tentando juntar os dois pontos naquilo que a gente pode fazer nesse momento. E a imersão que a gente fica falando também, ela é importante porque hoje em dia, por exemplo, se você arruma um trabalho, né? Ou se você trabalha numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, a chance de você trabalhar remotamente é enorme nesse momento, né? E como a gente vê em estudos, é uma tendência, né? Porque por questões estruturais mesmo, né? E de mobilidade, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode estar. De repente você não deu, você tem outra coisa para fazer, você leva o seu notebook ali, deu algum probleminha, você já resolve, né? De qualquer lugar que você tiver, sempre sem nenhum problema. Então, essa experiência que o aluno tem em sala, onde a gente tem todos os pontos, desde o levantamento do requisito, né, a conversa entre os alunos, vamos decidir os pontos, vamos tomar decisões de projeto, né, modelagem e tal, até o começo, aí divide equipes, a gente tem um processo inteiro de desenvolvimento. Para mim, isso é uma coisa que, quando eu estava estudando na faculdade, era o meu sonho de consumo, assim, e na época que a gente estava trabalhando, realmente não tinha, né? Então, vem desse desejo nosso de, pô, o que eu gostaria de aprender, né, hoje em dia? Se eu estivesse começando, que ponto que eu seguiria? E tem dado muito certo mesmo. E o legal, Vinícius, que os projetos, né, isso que você acabou de comentar, a gente define junto na sala, né? Ou seja, a gente não vem com um projeto pronto e dizendo, ó, pessoal, vai ser esse aqui. Nós já programamos, já testamos, tá redondinho, vamos só replicar isso. Não, o projeto, pessoal, vamos decidir o projeto. Então, cada turma decide um projeto. Então, nós temos diversos tipos de projeto, diversos tipos de ideia. É claro, o cara não vai inventar um projeto que não caiba dentro do escopo, do cronograma, inclusive, de hora. A gente faz projetos que caiba dentro dentro da nossa proposta, né? Mas são todos projetos reais. A gente define o escopo, define tudo. Tá? Então, o aluno aprende desde o processo inteiro de construção do software, né? Isso que você acabou de comentar. E é isso, eu acho que isso é muito valioso para a experiência de desenvolvimento, né? Porque se você apenas assiste aula, é um tipo de experiência. Se você produz algo, se você aprende a participar de um projeto desde o começo, vai ter um monte de problema. Nós que professor estamos ali, cara, ó, deu pau aqui, deu problema ali, como que descobre esse erro, como que aprende com esse erro, onde que eu vou atrás da solução desse erro, que é o que você vive, na verdade, é o que nós vamos viver como desenvolvedor. Então, o desenvolvedor não tem uma pessoa do lado ali para ensinar ele a cada problema que ele vem pela frente. Então, nós vamos aprendendo, desvendando os mistérios do começo ao fim juntos. Então, é isso que é muito enriquecedor, né? A gente aprender desde o zero. E lembrando que no curso a gente aprende do zero mesmo, ou seja, a pessoa tem que saber, lógico, uma noção de usar o computador, usar a internet, ser um bom usuário de computador, mas de programação mesmo, não precisa ter pré-requisito. Né? Então, a gente ensina desde a lógica de programação. Mas como que você vai ensinar lógica de programação? Né? O que é uma variável, o que é um if, o que é um else, o que é um... Como que a gente entra nesse assunto? A gente já ensina isso, já focado em aplicações reais. Ou seja, você já vai fazer uma aplicação web, por exemplo, para aprender lógica de programação. A gente não dá aquele curso formal de algoritmos, né? O modelo acadêmico, o que também é importante, cumpre o seu papel, mas dentro dessa proposta é mais interessante já fazer algoritmos aplicado no problema que nós definimos. Né? Então ele chega no momento em que ele fala, puxa, aqui eu vou precisar pôr um if, aqui, se não existisse o if, aqui não resolveria. Aqui eu preciso de um array, aqui eu preciso de uma estrutura de repetição. Então a gente ensina baseado na necessidade, a gente dá o problema, e aí o problema gera a necessidade do aprendizado, e nós vamos incorporando a lógica de programação, os elementos de programação que ele precisa aprender para resolver aquele problema. A gente fala que isso é o PBL, é o Problem Based Learning, né? Ou seja, é o aprendizado orientado a problema. Toma aqui o problema, ok, o que a gente precisa aprender para resolver ele? Vamos começar a descobrir as ferramentas que a gente vai precisar usar para atacar aquele problema. Aí entra a lógica de programação, entra as linguagens de programação, entra todas as tecnologias, os elementos necessários para a gente resolver aquele problema. Então a gente faz vários microproblemas até a gente ter condições de fazer um software, uma aplicação real completa, né? Inclusive a gente faz
desde a programação back-end, front-end, banco de dados, API, PWA, aplicativo PWA, enfim, é bem robusto, né? Então, eu acho que é isso, né, Vinícius? Eu acho que o mais importante aqui é deixar claro, né, o que é o projeto, né, mostrar a experiência, né, que a gente vem vivendo, como que essa experiência chega até o nosso aluno, né, como que a gente leva essa experiência para ele, o que ele recebe, ele ou ela, né, recebe essa experiência, e o resultado, né, o resultado sempre é o nosso aluno, muitos dos nossos alunos, mesmo antes de terminar o curso, já estão atuando no mercado, ou seja, o objetivo final é que ele torne-se um dev, que ele trabalhe em alguma empresa, ou que ele implemente os seus próprios projetos. A gente fala que o resultado é muito além do que apenas arrumar um emprego. Né? Vocês vão arrumar um emprego? Não, o resultado te dá muitas possibilidades além de arrumar um emprego. Você pode desenvolver sua própria ferramenta, você pode arrumar um emprego, você pode trocar de cargo de uma empresa que você já está. Enfim, existem inúmeras possibilidades a partir do momento em que a pessoa se torna um desenvolvedor. Eu concordo. Acho que é basicamente uma experiência, né? É uma experiência que a pessoa tem dentro de sala de aula, né? Como se você tivesse tido aquele seu estágio dentro da sala, né? Porque toda essa estrutura que o Fábrica é criado favorece o mercado de trabalho, né? Então é um curso extremamente competente no ponto de formar o desenvolvedor, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando sobre o aprendizado por desafio, né? O aprendizado por desafio ele é interessante porque você acaba tendo que juntar as ferramentas no momento em que você tem alguma coisa para fazer com elas, né? Às vezes a gente vai estudar, por exemplo, os conceitos de orientação a objetos e tal. Se você para estudar aquilo lá de maneira sequencial, sem aplicação, o problema você tem uma dificuldade muito maior em transformar aquela teoria em prática. Exato. Porque muitas vezes você está estudando um ponto em específico, por exemplo, estamos estudando herança, né? Aí você estuda aquilo, você vê todos os pontos, herança e tudo mais, aquilo na sua cabeça faz sentido, mas você está olhando assim, né, como se você tivesse uma visão fechada de mundo, né? E aí, na hora que você dá aquele passo para trás e você tem que juntar aquilo com o resto, fica muito mais difícil. Então, quando a gente tem um exemplo assim, vamos fazer essa tela aqui, né? O aluno ele já sabe o que é o objetivo, é aquela tela. Então, o que eu preciso para gerar aquela tela? Preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. Então, vamos juntar essas ferramentas e colocar em prática isso daqui, né? E no caminho a gente vai ver todos os problemas que podem acontecer. Que é um outro diferencial com relação a cursos gravados, né? Porque no curso gravado tudo funciona, né? Não existe o ponto onde o cara fala assim, putz, olha aqui, né? Não está funcionando, vamos resolver esse problema, que é o dia a dia do programador, né? Uhum. Então quando o cara sai do curso, ele fala, pô, lá no curso tudo funcionava, por que aqui não funciona, né? Porque já estava tudo testado, né? Eu não tá rodando. Então eu acho que o formato realmente é por isso que tem dado esses resultados, né? Da galera realmente sair daqui e a gente ficar orgulhoso, né? Por ser uma galera que realmente tem competência e se você coloca às vezes de igual para igual com alguma pessoa que acabou de sair da faculdade e não teve por conta própria esses estudos separados, práticos, realmente ela fica para trás mesmo, né? Sim. Então a gente vê coisas assim de pessoas que chegam aqui com muita dificuldade, não consegue, acha que não vai conseguir nunca e sai daqui assim, a gente fica realmente muito, muito orgulhoso do pessoal, porque realmente é um curso que funciona, cara. Legal, é isso mesmo. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu traduzir aí a experiência que a gente leva para os alunos, né? E acho que só não falei aqui da nossa carga horária. A gente trabalha durante 4 horas semanais,
Então depende da turma que o aluno está em ingresso, né? Então tem turmas que são sábados, tem turmas que são durante a semana, mas de qualquer forma, por padrão, são 4 horas semanais juntos com o professor, fora as atividades que são entregues para eles fazerem em grupo, né? Por conta própria, atividades individuais e atividades como time também, né? Conforme a fase do curso que ele está vivendo. Então, ao todo, são 168 horas, né? Ao vivo, junto com o professor e o time, né? Então, com isso, a gente tem conseguido formar bastante gente aí para o mercado. Bom, gostaria de agradecer a participação do professor Vinícius. Obrigado, Vinícius, por esse bate-papo aí, que nós reservamos agora aí para esclarecer um pouquinho para os nossos futuros colegas de trabalho que estão vindo aí estudar com a gente, nossos alunos, né? Então... Eu que agradeço. Falar sobre tecnologia e desenvolvimento é uma coisa que eu adoro, pode me chamar sempre. E essa é outra coisa legal, a gente faz o que ama, né? Então a gente entrega algo que realmente sai do coração, não é algo que a gente faz por fazer, é algo que a gente faz querendo mesmo que o aluno aprende, querendo mesmo que ele vá para o mercado. A gente fala que o nosso pagamento principal é o resultado, né? Ó, professor, estou aqui, estou trabalhando, estou atuando, olha o app que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Esse é o nosso salário, né? É o principal, né? Não tem como descrever a felicidade que a gente sente quando a gente consegue enxergar o resultado da colheita, né? Aí será da plantação feita. Então, beleza. Satisfação, né? Exatamente. Então, obrigado e esperamos aí que quem tem assistido, muito obrigado por ter reservado esse tempo também, por ter tá assistindo, dedicando a entender mais o projeto, e ficamos à disposição aí nos nossos contatos, telefone, website, e-mail, tá bom? Vai estar na descrição aí do vídeo para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!